Talvez estejamos um pouco cansados de muita passação de pano e estejamos precisando de um pouco mais de cutucão mesmo, né? de desafio, de botar o sarrafo mais para cima. A educação pressupõe isso. O desconforto inicial diante do não compreendido e o aperfeiçoamento paulatino, né, com esforço. Porque se tudo tiver que ser tão prazeroso, agradável, simpático, amável, é possível que não haja o crescimento que se espera. Eu sei, tá? E eu te entendo que o mundo que a gente vive joga tanta informação na nossa cara todo santo dia. Isso dá um efeito rebote de esgotamento e aí dá aquele sentimento que a gente fala, putz, preciso dar uma descansada. Aí você começa a desacelerar um pouquinho, mas eu preciso te contar uma coisa. Não é hora de conter os seus esforços. Assim, vamos falar aqui... Vamos dizer que eu tô falando com gente de menos de 30 anos, pode ser? Quanto mais você evitar o desgaste agora, mais você vai estar prorrogando, né? Evitando de viver uma fase essencial da vida. Porque se você tem menos de 30, 35 anos aí, essa é a fase com mais energia da sua vida. Se você tem 22 hoje, quando você tiver com 32, passaram-se 10 anos, você não vai ter o mesmo gasto que você tem agora. Aí, meu amigo, não é momento de você frear. Obviamente, claro que você não vai viver uma vida de merda também, né? Você não vai ter lazer, você não vai ver ninguém, não vai namorar, você não pode fazer nada, não. Também não é por esse caminho, sem extremos aqui, okay? Mas é o momento que você precisa entender que tudo bem não estar tão confortável assim. O cara que, sei lá, o cara quer passar por um concurso, mas ele fala, putz, não, vou desacelerar um pouquinho aqui, porque também ficar estudando até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, acho que não compensa, Será que não compensa, rapaz? Mas, obviamente, é muito importante que você tenha direção. Eu falei com um amigo meu, a gente tava conversando, meu mano, João Sank, a gente trocou uma ideia, eu falei, cara, era uma época que eu queria, tipo assim, eu tinha organizado ali a minha vida profissional e tava sobrando tempo. Eu falei, cara, eu consegui organizar direitinho a semana de uma forma que tá sendo produtivo. E aí, mais pro final da semana, tá sobrando um tempo. Então, eu queria muito pegar esse tempo e ir pra cima e fazer, e gastar energia, ocupar esse tempo que eu quero produzir mais. Mas, meu amigo, não adianta você ter energia também, você entender que agora é o momento de você correr atrás de fazer por onde, sem que você tenha um objetivo. Não adianta você querer começar a dar sprint pra lugares, porque se você não tem direção, aí você vai dar um sprint lá pra baixo. Aí você vai lá, putz, não era por aqui, aí volta, dá sprint voltando, aí sprint pro outro lado, também não era por aqui, aí volta, aí, não, agora eu acertei, e aí você gastou aqui, ó, 2 sprints, você podia dar na direção certa, era só você ter um pouco mais de paciência e não ser tão ansioso. Então assim, primordialmente, entenda aonde você quer chegar, entendeu onde você quer chegar, traçou um planejamento aí na sua cabeça, como por exemplo, eu dei o exemplo do cara do concurso. Você quer passar em um concurso, irmãozinho, agora é a hora. Ah, se você parar pra estudar com 35 anos, meu pai, você já vai ter o trabalho um pouco mais fixo ali, um monte de coisa pra você fazer, um monte de coisa pra você entregar. E aí você vai querer gastar energia, você vai querer dar uma de 25 com 35, aí você vai falar, meu amigo, não é que eu não tenho a mesma energia? Então é importante que você entenda que é agora. Agora é o momento de você dormir um pouco mais tarde. Agora é o momento de você se entregar um pouco mais. Agora é o momento de você não ter tanta paz assim. De não ter uma vida tão equilibrada. Claro, é como eu falei, você precisa achar um equilíbrio disso tudo. Não é que você também vai ficar sem ver as pessoas, sem ver as pessoas que você gosta, sem ver os seus amigos. É importante que você tenha a gana de falar, eu vou abrir mão de sair hoje. Eu vou abrir mão de... Cara, eu não vou ficar saindo todo final de semana, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um plano traçado e eu quero alcançar esse plano. Até porque essa é a fase de errar, cara. É a fase que você mais pode errar. Porque se você errar com 22, você tem muito tempo pra restabelecer, seja lá o que você errou. Se você criar uma empresa e quebrar com 28, você tem todo o tempo do mundo pra você voltar atrás e se restabelecer. É o que eu falei, é a hora de você se permitir viver esse desgaste. Cara, você não pode pular essa etapa da tua vida. Tá ligado? É a hora de você ir lá e errar quantas vezes forem necessárias, porque você precisa aprender. Não adianta só ficar na teoria, tá ligado? Você pode fazer a faculdade aí que você fizer, faz 4 anos, na melhor faculdade do Brasil, que quando você chegar no mercado de trabalho, meu amiguinho, você vai quebrar a cara várias vezes e você vai falar, meu Deus, eu só aprendi isso aqui porque eu tô vivendo isso aqui verdadeiramente. E a vida é a mesma coisa. Você precisa botar a cara no mundo e testar, você precisa gastar a tua energia para que daqui a 5 anos você evite de viver coisas, porque aí se você começa a desacelerar e
e pular alguns processos, lá na frente você cedo ou tarde você vai ter que viver esses processos de novo. E aí, em vez de você ter vivido com 25, ter se esforçado com 25, você vai ter que viver isso com 30, ou pior, tá ligado? Lá na frente você vai olhar pra trás e falar, meu Deus, cara, eu não fiz o que eu tinha que fazer naquela época lá, e agora eu simplesmente não posso mais fazer, porque eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra errar, eu não tenho tempo. Aí você vai lá, se casa, aí tem filho, tem 2 filhos, comprou uma casa e agora você tem aí um financiamento de 30 anos. Aí você fala, eu não posso mais errar, eu não posso voltar atrás, eu não posso testar, eu não tenho mais a energia que eu tinha antes, eu simplesmente gastei o meu tempo. Irmãozinho, isso vai chegar na tua porta se você não dar acordada, tá ligado? Você tem que olhar pra si e falar, mano, eu vou pular na bala, irmãozinho, eu vou trocar soco, eu vou... Tá ligado? Irmão, é o momento de você fazer tudo que tem que ser feito quantas vezes forem necessárias. Eu sei que é cansativo, mas hoje você tem aí o corpício pra você dormir 3 horas da manhã depois de ter feito um monte de coisa e acordar no dia seguinte e falar, eu tô novo. Toma ali um cafezinho, desce uma Coca-Cola gelada num calor de 40 graus que tá o Rio de Janeiro, que eu tô gravando esse vídeo em dezembro, e faz acontecer, mano. Tá ligado? Faz acontecer. Eu coloquei o vídeo do Clóvis no começo, e aí quando você vê o Clóvis Barros, você lembra o quê? Você lembra de você tem brilho? E é muito importante que a gente tenha brilho. Se você não viu esse vídeo, pelo amor de Deus, vá ver. Quando eu terminar isso aqui, claro. Tá? Cara, eu sou um exemplo disso. Se eu vou falar aqui pra você agora, por exemplo, eu sou criador de conteúdo, né? Eu tenho esse canal aqui, que é um canal secundário, mas eu falo sobre futebol, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, né? Que aí é o meu trabalho principal. Eu tenho hoje 25 anos. Mas com 21, eu decidi tentar. Eu decidi arriscar, eu decidi falar, irmãozinho, eu vou lá, vou botar a cara. Eu trabalhava Opa, será que eu posso falar isso aqui? Eu trabalhava numa cafeteria verde. E era muito difícil. 6 por 1, era uma merda, trabalhava pra caramba. E aí, mano, eu falei, eu não quero essa vida pra sempre. E eu sempre senti que eu podia ser mais. Eu sempre senti, pô, a minha família por parte de pai é toda da música, artista, e eu cresci, fiz 7 anos de teatro, e aí eu era dessa coisa da arte, dessa coisa da expressão, dessa coisa de abrir o coração e de viver daquele... Eu sempre fui muito sonhador também. E aí com 21 eu falei, virei pra minha mãe, a gente juntou, eu falei, cara, eu vou arriscar tudo, eu vou sair do trabalho, e eu preciso pelo menos uma vez, irmão, tentar com todas as minhas forças, tirar todos os empecilhos e tentar 100%. Não, a situação não era estável, eu não podia simplesmente fazer isso. Foi um risco gigante que a gente tomou, mas eu falei, eu preciso tentar. Aliás, não siga esse exemplo, tá bom? Assim, é uma parada que eu fui louco mesmo. Porque eu precisava ter o gosto de tentar, porque se eu, com 35 anos, lá na frente, eu falasse, mano, eu não tentei, leque. Ok, eu tô aqui vivendo uma vida um pouco mais estável, mas e se eu tentasse? E se eu tentasse arriscar pra viver o meu sonho? Foi o que eu fiz. E aí hoje eu conheci o estádio do meu time que eu torço pro Liverpool, fui pra Anfield, fui pra final da Champions League, fui pra Miami pra acompanhar o Mundial de Clubes, vivi sonhos e sonhos e sonhos. Poxa, consegui... Eu simplesmente olhava pra situação que eu vivo hoje e falava, cara, essa é uma barreira que eu nunca vou conseguir passar, é impossível passar por ali. Mas eu passei porque eu tentei, porque eu falei, esse é o momento que eu tenho. Cara, eu tinha um computador de merda, juro. Eu ficava editando vídeo até 3 horas da manhã. Eu tive burnout, eu ia dormir 4 horas da manhã, acordava 9 pra continuar editando. O vídeo que eu edito hoje com o meu PC, eu demorava, sei lá, 3 horas. Hoje eu demoro eu demorava 3, tá ligado? E era muito ruim, o PC travando, e era frustrante, eu não tinha o equipamento direito, eu só tinha uma webcam e o meu microfone, o meu celular também não era tão bom assim, mas eu falei, eu preciso tentar, mano. Porque se eu não tentar lá na frente, aí você vai se arrepender, papai. Você vai olhar pra trás e falar, mano, eu podia ter tentado, eu podia ter entregado um pouquinho mais. Hoje eu não tenho mais a energia que eu tinha antes. Cara, hoje a gente tem toda a energia do mundo pra dormir 4 horas da manhã e acordar e falar, vamos de novo, e fazer de novo, e errar, e acertar, e aprender com os erros, e crescer com isso. É simplesmente o processo da vida. Você tá novo, não sei quantos anos você tá vendo isso aqui. Você pode ter 35 já, aí você pode confirmar se eu tô certo ou não. E você pode ter 19. E aí, às vezes, você tá aí, pai, sentado na tua cama, achando que as coisas vão cair pra você, sendo que, pai, você tem que correr atrás, mano. Porque você tem o poder de mudar a tua realidade. Você tem o poder de fazer as coisas que você julgava impossível na tua cabeça. Às vezes você vem de uma realidade difícil e você jura que você não pode quebrar essa bolha, romper essa barreira, e você pode sim, mano. Claro que tem várias questões aí dentro, né? Mas esse ímpeto tem que existir dentro da gente. Não gasta tempo com as coisas que não compensam, mano.
Sabe, eu sei que você pode ter a sua vida aí por completo, tá? Você pode sair, fazer suas coisas, mas será que você precisa sair todo sábado e domingo? Será que você não pode abrir mão um pouquinho de um lazer pra colocar um pouco mais de esforço num lugar que você quer chegar, num sonho que você tem, num sonho que você carrega? Porque esse é o momento, mano. Esse é o momento de você correr atrás. Esse é o momento de você fazer por onde. Vai atrás disso. Eu acho que primeiro você tem que descobrir o porquê. Sabe? A partir do momento que você descobre o porquê, cara, eu quero fazer isso aqui porque tal coisa. Se examina um pouquinho, chega num lugar que você fala, cara, isso aqui é pelo que eu vivo. Eu sabia pelo que eu vivia, né? Eu vinha da arte, eu lutava pelos meus sonhos, eu vivia pelos meus sonhos. Eu era definido pelo tamanho do meu sonho. E aí eu falei, agora que eu sei o que eu sou, agora que eu entendo o porquê, concentra toda a energia que você tem e vai, mano. Que eu vou te falar, as coisas que eu vivo hoje, eu jurava, eu tinha certeza que era só sonho. Eu falava, mano, é impossível que chega lá. Mas algo dentro do meu coração fez com que eu lutasse, e lutasse incessantemente, todos os dias. E aí, o meu exemplo aqui, né? Eu fazia vídeo e dava errado. E aí as coisas não funcionavam. E as coisas não andavam, os números não cresciam. Mas eu tentava, porque era hora de tentar. Porque se eu quebrasse a cara e desse tudo errado, eu podia simplesmente falar, tudo bem, deu tudo errado e eu quero seguir por um outro caminho. Não era pra ser aquilo lá, Deus não tinha aquilo ali pra minha vida, então eu vou seguir por um outro caminho. Mas Deus tinha um propósito, deu tudo certo. Então vamos pra cima deles, entendeu? Corre atrás do que você tem pra fazer, corre atrás do teu sonho, faz acontecer. Você é definido pelo tamanho do seu sonho. E sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo esforço, pai. Então, sonha grande e seja definido pelo tamanho do seu sonho. E gasta energia. Tá na hora de gastar energia, tá na hora de correr atrás. Tá na hora de errar e quebrar a cara quantas vezes forem necessárias. Tamo junto, tá? Se você quiser escrever, você pode se inscrever aí. Comenta alguma coisa que eu amo conversar com vocês. Aqui embaixo eu quero que isso aqui seja um lugar seguro pra gente também. Quero que seja um lugar que a gente se encontre, converse, gaste um tempinho aqui e seja feliz. Tamo junto, tá? Um beijo pra você e é nóis!